Demonstração de uma identidade trigonométrica, parte 5. Temos o seno de x, que divide a cotangente de x, mais o cossecante de x, menos o seno de x, que divide o cotangente de x menos a cossecante de x, deve ser igual a 2. Então, temos aqui esse primeiro membro, onde vamos desenvolver para ter a resposta igual a 2. Portanto, teremos o seno de x, por enquanto, repetimos o seno de x, que divide o valor da cotangente. Cotangente, olhando na tabela de razões trigonométricas, temos o cosseno que divide seno. Então, eu tenho o cosseno de x que divide o seno de x. Mais a cossecante de x equivale a 1 sobre seno de x. Então, eu tenho 1 sobre seno de x. Menos, mesma coisa, seno de x que divide a cotangente de x. A cotangente de x será o cosseno de x, que divide seno de x, menos a cossecante, que é 1 sobre seno de x. E vamos desenvolvendo. Portanto, aqui eu tenho no numerador seno de x, que divide. Eu tenho a soma de frações. E nesta soma de frações, os meus denominadores são iguais. Então, eu posso manter o denominador, que é seno de x, e somar os numeradores, cosseno de x mais 1. Menos, da mesma forma aqui, eu mantenho o seno de x no numerador, e no denominador do denominador, eu mantenho o seno de x e somo os numeradores, cosseno de x menos 1. E, portanto, aqui eu terei a divisão de frações. Se eu tenho divisão de frações, eu terei, relembrando como é a divisão de frações, eu terei seno de x, o numerador, que multiplica pelo inverso do denominador. O inverso do denominador será seno de x, que divide cosseno de x mais 1. Lembrando que seno de x é a mesma coisa que seno de x sobre 1. Portanto, eu terei seno de x vezes seno de x, seno ao quadrado de x, que divide 1 vezes cosseno de x mais 1, cosseno de x mais 1. O mesmo que acontece com essa segunda parte. Então, eu terei seno ao quadrado de x, que divide o cosseno de x menos 1. Vamos apagar esta observação para continuar. Portanto, aqui eu tenho soma, subtração de frações. Se eu tiver a subtração de frações, eu vou tirar o MMC entre cosseno de x mais 1 e cosseno de x menos 1. Então, eu terei cosseno de x mais 1, que multiplica cosseno de x menos 1. Cosseno de x mais 1 vezes cosseno de x menos 1, que divide cosseno de x mais 1, eu terei cosseno de x menos 1, cosseno de x menos 1, que multiplica o seno ao quadrado de x. Menos, eu tenho cosseno de x mais 1 vezes cosseno de x menos 1, que divide cosseno de x menos 1, eu terei cosseno de x mais 1, cosseno de x mais 1, que multiplica seno ao quadrado de x. Então, terei aqui seno ao quadrado de x. E vamos desenvolver aqui, porque lá não cabe mais. Portanto, eu aplico a distributiva. Seno ao quadrado de x vezes cosseno de x, eu terei seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Seno ao quadrado de x vezes menos 1, menos seno ao quadrado de x. Menos, tenho este menos aqui e vou fazer a mesma coisa, só que vou colocar ainda entre parênteses. Seno ao quadrado de x vezes cosseno de x, eu terei seno ao quadrado de x vezes cosseno de x. E seno ao quadrado de x vezes 1, terei mais seno ao quadrado de x, que é seno ao quadrado de x vezes 1. Fecha parênteses, e tudo isso que se divide por
Eu tenho aqui cosseno de x mais 1, que multiplica cosseno de x menos 1, eu tenho o produto da soma pela diferença. O produto da soma pela diferença, ele pode ser representado como a diferença do quadrado. Então, eu terei cosseno de x menos 1 ao quadrado. E vamos apagar esta segunda parte aqui para continuar a desenvolver. E, portanto, aqui eu terei seno ao quadrado de x, que multiplica cosseno de x, menos seno ao quadrado de x, e eu tenho esse menos externo, que multiplica por cada parte entre parênteses, do que está entre parênteses. Então, eu terei menos seno ao quadrado de x vezes cosseno de x, menos com mais, menos seno ao quadrado de x. Que tudo isto se divide por cosseno de x menos 1. Tenho cosseno de x menos 1 ao quadrado, que é a mesma coisa que seno ao quadrado de x menos 1 ao quadrado, que é 1. Eu posso analisar aqui que se eu tenho seno ao quadrado de x vezes cosseno de x e menos seno ao quadrado de x vezes cosseno de x, eu posso zerar estes dois. Portanto, eu tenho menos seno ao quadrado de x e menos seno ao quadrado de x. Eu tenho menos 2 vezes o seno ao quadrado de x, menos 2 vezes seno ao quadrado de x, que divide... E aqui eu tenho cosseno ao quadrado de x menos 1. Para fazer a inversão, transformar isso em seno ao quadrado de x, eu precisarei ter seno ao quadrado de x, eu precisarei ter 1 menos cosseno ao quadrado de x. E vamos transformar isso aqui em 1 menos cosseno ao quadrado de x. Portanto, se eu deixar aqui negativo, o externo negativo, eu poderei ter menos 1, e tenho menos cosseno ao quadrado de x, ou seja, menos com menos, eu tenho esse mais. E, portanto, eu terei este menos com menos, tornará positivo. E terei 2 seno ao quadrado de x, que divide 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x. Corto este seno ao quadrado de x com esse seno ao quadrado de x, eu terei a resposta igual a 2. Exatamente a resposta que eu busco pela igualdade da identidade trigonométrica. Portanto, aqui eu provei que esta identidade trigonométrica é igual a 2. Eu vos convido a assistir outras demonstrações de identidade trigonométrica, assim como vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site tarefsplus.com.